bem. Já botei a musiquinha clássica aqui que algumas pessoas gostam. Não tô podendo fazer os vídeos atrasados porque eu tô doente, tive vários problemas de saúde, parei na emergência umas 6 vezes em 2 meses. Ontem estive uma meio que emergência para a doutora de meu dente verificar meu dente. Disse que eu ficarei bem, tô com o dente aqui inflamado. Não tô podendo fazer vídeo, eu tô pegando disciplina de mestrado e doutorado sinistras. Mas é isso, cara. Enfrentar, cansou, descansa, baixar a cabeça, desanimar é que você se lasca. Né? Tem muita coisa para fazer. E de vez em quando alguém fala comigo, né? Pô, eu acompanho seu canal, seu Instagram, você sumiu e tal. Hoje mesmo um colega até comentou. E eu peguei uns assuntos que eu tratei com ele para poder tratar aqui agora. Assuntos que eu acredito que algumas pessoas gostam de material para refletir, né? É importante o trabalho intelectual, para a própria saúde biológica e mental. E algumas reflexões e algumas explicações, né? Parece que teve gente que ficou meio encucado com a história de eu estar regenerando. E eu não fui claro com o que está acontecendo, eu não expliquei. Eu não vi o tamanho da relevância e o fato de as pessoas não saberem que certas coisas existem. Então eu falei um vídeo curto, eu tô com a boca inchada, tô tomando remédio, não tô bem. Assim, tô operacional até um certo nível. E tem um trampo para fazer do doutorado aqui. Tô fazendo, tenho pouco tempo para concluir. São vários trampos. Eu tenho um Linux novo para botar aqui no computador, quero ver se eu faço hoje. Para quem não conhece, é um Void Linux. Desculpe. Sensacional. Desculpe, são os efeitos do remédio. Tem gente que gosta de falar assim, né? Sem entender. Poxa, as pessoas que usam Manjaro gostam de falarem que usam Manjaro, né? Você ouve muito isso. Cara, não é a pessoa. Quando a pessoa gosta de falar que usa Manjaro, não é a pessoa. A pessoa admira tanto, quando ela conhece o Manjaro, admira tanto a qualidade que tem, os recursos, a velocidade, o desempenho, a qualidade, que ela admira muito aquilo ali e ela fala pelo Manjaro, não por ela. Né? Vocês trocam muito as coisas, né? Vocês não são cuidadosos em avaliar e analisar as coisas. Você fica feio, pô. Né? Eu admiro o Manjaro, eu gosto muito dele, mas eu quero voltar a um Linux mais enxuto, mais desempenho, mais sofisticado, porque meu trampo de pesquisa requer qualidade de desempenho. Não é falando mal do Manjaro, não. Adoro ele, bota com Pism, um XFCE, tem minhas coisas, tá ótimo. Eu anotei umas coisinhas aqui para as poucas pessoas que parecem que acompanham meu material não ficarem sem material. Aí eu anotei algumas coisas aqui para vocês entenderem. Materiais de reflexão. Não se preocupe com o meu inchaço na boca, não. A doutora disse que eu ficarei bem. Não sei quando, mas eu ficarei bem. Foi bom eu ter ido lá ontem. Tá tocando aqui tá tocando aqui uma música clássica, né? Vocês gostam? Depois eu tenho que tirar isso aí. Vamos lá. Bora partir para uma reflexão aqui diagnóstica. Pra vocês entenderem que tem que ter cuidado com tudo, né? E um diagnóstico não é tão fácil, tão simples assim. Eu não passei anos de minha vida tentando criar uma técnica para pessoas de área de biológicas aprenderem a diagnosticarem, deduzirem diagnóstico, né, à toa. Não é uma receita de bolo, não é fácil, não é simples assim. Eu falei um questionamento aqui para vocês entenderem o nível que a gente pode alcançar de uma problemática de diagnóstico. Como é que vocês diagnosticam uma pessoa? Pessoas, são muitas. É a minoria, mas são muitas. Que tem trilhões de dólares. Trilhões. Mesmo assim, elas investem para sabotarem países, para as pessoas serem destruídas, para elas roubarem aqueles países. Como é que você diagnostica pessoas que têm trilhões de dólares? Trilhões. O dinheiro flui.
Mesmo assim, elas matam pessoas, torturam pessoas, destroem vidas por mais dinheiro. Eu quero saber como você diagnostica uma pessoa assim. O colega disse hoje que é psicopata. Olha, psicopata talvez seja o termo mais elevado. Mas no pouco que a gente sabe de psicopata, esse tipo de perfil não se enquadra nessa personalidade mínima que temos do psicopata. Claro que eu sei muito mais, mas eu estou tentando desenvolver uma didática aqui. Quem conhece minha didática não questiona. Ou o psicopata é muito mais do que a gente imagina, e de fato se enquadra como psicopata, ou tem que ter uma outra definição para esse tipo de gente. Tá claro? É um diálogo filosófico aqui, questionamento filosófico básico, trivial de ciência. Né? Estamos falando de pessoas, de países que não tem nenhum tipo de critério em torturar, matar, alejar, destruir vidas, pessoas para conseguir recursos minerais e roubar e tal. Aí a gente começa a entrar aqui na questão dos Estados Unidos, né? Eu conheço esquerdistas, eu sei as personalidades que o esquerdista pode ter, são poucas, não tem muita variação, mas assim, às vezes o cara fala, pô, mas você é e tal, eu falei, olha, eu não consigo pensar nem sentir como esquerdista, eu respeito as habilidades, as preocupações, seus sentimentos e habilidade e tal, mas eu não consigo me comportar intelectualmente, emocionalmente como esquerdista. Como a gente está falando de Estados Unidos, eu queria que os esquerdistas que assistissem isso aqui refletissem o seguinte: o esquerdista muitas vezes ele massifica o que os Estados Unidos faz com o mundo a toda a população estadunidense. Isso está errado, né? Só para vocês entenderem, nos Estados Unidos tem mais que 53 milhões de pessoas morando na rua passando fome. 53 milhões de pessoas passando fome nos Estados Unidos, morando na rua. E outras tantas milhões passando fome dentro de casa. Que é um número maior ainda, só para vocês entenderem. Então, essa ideia que falam que os Estados Unidos é ruim porque é consumista, você sabe a motivação do consumismo? Eu vou lhe explicar por que existe a questão do consumismo estadunidense e países europeus e países desse tipo de coisa. Esses países, todo mundo tem muito psicopata. Eles assediam todo mundo, cometem todo tipo de crime, além do estupro, abuso infantil, tortura, cárcere privado, tudo. Existe sempre a perseguição direta, assédio, abuso verbal. E nos Estados Unidos, praticamente é lei, como na Europa e tal, a questão do bullying, na perseguição. Então, uma das formas que você já enfrenta quando você nasce nos Estados Unidos é que eles vão impondo a você que você não vale nada se você não tem nada. E o que você tem que ser novo. Então é um massacre, é uma perseguição intelectual absurda ali. De dentro de casa, à escola, à faculdade, ao trampo, na rua, todo lugar. As pessoas lhe assediam pela roupa que você tem, do mês passado, seu tênis, seu carro. E você é humilhado frequentemente e você aceita isso como se fosse normal, porque você nasceu aquilo ali, você não conhece outro mundo. Lembra que eu falei? Tá me cobrando por quê de eu falar de eu pegar 20 garotas de programa pra fuder em alta durante sexta, sábado e domingo e segunda? É o mundo que eu conheço. Vocês criaram outro pra me apresentarem? Estão me cobrando uma coisa por vocês que vocês me dão, que vocês me deram, que vocês cultuam há 450 mil anos? É cultura de vocês. É tradição de vocês. O que eu tenho a ver com isso? Então, da mesma forma, posso culpar o estadunidense por se submeter intelectualmente, se destruir, ter uma fragilidade mental, sofrer e tá gastando dinheiro para consumir aquilo que não precisa e não pode. Jogar fora coisa boa. Será que todos gostam disso? Todos? Todos podem passarem por isso? Jogar um Lego caro fora, um brinquedo sensacional, porque lançou outro.
Todo mundo gosta de pegar algo que comprou e gostou, uma roupa, um objeto, um televisor, joga fora porque passou um ano, passou 6 meses. Todo mundo gosta de jogar fora uma coisa que ama. Então, a esquerda, por mais que tenha muitos intelectuais que eu admiro a respeito, eu sei que estudar não é fácil, tem alguns preconceitos, né? São falta de conhecimento, de informação. E na Europa se encontra muito disso, né? A Europa também tem... Você encontra muitas pessoas comprando roupas e tal, e desfilando na rua exatamente para poder, em vez de curar suas doenças mentais desde a infância, elas sanarem sua validação interna e externa, porque gera uma doença mental, um sofrimento. Você é mobilizado para estar tratando aquela dor o tempo todo, se validando. Estados Unidos e Europa, outros lugares também, todo lugar tem, mas Estados Unidos e Europa isso é massificado. Então essas pessoas estão sempre tentando usar um paliativo para poder tratar essa dor da humilhação, da perseguição. Um paliativo. Olha o viado procurando o jumento dele. Então o que acontece? São pessoas que sofrem o tempo todo. Tem as pessoas que fazem isso porque são ruins mesmo. Estão ali na humilhação, comprando, às vezes tira dos outros para usar, rouba, persegue. E tem as pessoas que estão, em vez de se tratarem, superarem o problema, se livrarem da necessidade de autoafirmação, de afirmação própria, afirmação para o mundo, autovalidação para si, autovalidação para os outros, eles vivem essa vida de sofrimento, de sendo mobilizados, em vez de viverem a própria vida, vivem essa angústia nos Estados Unidos e Europa principalmente. E eu não culpo o esquerdista por não entender e ver isso aí. Ele pensar que todos são assim. Não é assim. Tá muita gente sofrendo lá, esses ambientes aí. Vocês me entendem? A coisa é séria, o negócio é complicado. Não é simples assim. E a gente fala, essas pessoas que eu falo que tem trilhões de dólares, estou me referindo especificamente a estadunidenses, né? E Oriente Médio, né? Israel. Eles estão... O dinheiro ali flui de uma maneira assim absurda. Não era só por lá, mas outros lugares estão cortando mais isso aí. E essas pessoas... Oriente Médio é praticamente petróleo puro, né? Dá para entender isso aí. Mas quando você fala de um país como Venezuela, Venezuela acaba sendo mais interessante porque é um país mais próximo dos Estados Unidos, existe caminho por terra, tem muito mais riqueza mineral do que só petróleo. É um país que os Estados Unidos já infiltrou, né? Os Estados Unidos ele tem o costume de infiltrar espiões e sabotadores. Ele acaba criando uma milícia, né? uma mão de obra escrava que trabalha em função de sabotar o país. E aí fica fácil de ele sabotar internamente, que quase conseguiu fazer aqui mais uma vez. E já fez. Não com tanta força, mas fez. Quase nos lascamos da primeira vez, quase. Você pensa que foi ruim? Podia ser pior. Acredite, podia ter sido muito bem pior. E aí eles infiltram, dominam aquele lugar ali. Os Estados Unidos tentou fazer em todos os países do mundo, todos. A China quase se lascou, mas é muito grande, conseguiu resolver. Ainda tá passando por infiltração. Em todo lugar eles botam. E na Venezuela é um país que tem um potencial financeiro muito grande. Então os Estados Unidos infiltrou gente lá há muito tempo, né? Lá tem vários grupos sabotadores, né? Quando falam que ele é um ditador e tal, não é. Ele não é um ditador. Isso aí é desinformação estadunidense. Ele é um cara que, como qualquer líder que quer proteger seu país, ele trata cada tipo de tentativa de sabotagem de acordo com a gravidade. É uma sabotagem, uma revolta pequena, ele age com a agressividade necessária. É moderada, pau. Se for grave, com assassinato, com porrada, pedra, tiro, ele age de acordo com aquilo ali. Eu vou lhe dar um exemplo de Cuba. Cuba era um dos países mais promissores enquanto ele estava no auge. Mais promissores. Como isso era uma ameaça, né? Cuba era uma ameaça intelectual, principalmente. O desenvolvimento científico era uma ameaça ao status. Não que os Estados Unidos não pudessem se aproveitar da ciência, mas assim, era um status. Era os Estados Unidos quer ser o famoso em tudo, o bonzão em tudo.
E a ciência cubana estava se desenvolvendo muito. E isso ameaçava, de certa forma, o status estadunidense, sem contar outras questões financeiras. Então, os Estados Unidos mandando no mundo, todo mundo confiando nele, até demorou muito tempo para o mundo começar a cair na real, falou, olha, não quero que ninguém ajude Cuba. E quem está em Cuba, que não é psicopata, todo mundo que não é psicopata sabe o que vive lá, o esforço do Estado a favor do povo. Não existe essas coisas que falam que fazem com o povo lá. Os recursos são escassos lá. Não é porque o Estado oprime o povo, é questão estadunidense mesmo, que de opressão, e todos os países apoiaram isso aí. Todos não, né? Mas de certa forma fizeram, infelizmente. Se você andar em Cuba e você conversar com pessoas sérias lá, você não encontra um querendo criar uma revolta contra Cuba. E a população é grande em relação ao Estado. Não é um Estado extremamente armado. Não estou dizendo que não é um Estado competente intelectualmente. É. Mas assim, lá ninguém cria revolta. Não é porque o Estado mata, não. Isso tudo é mentira. Vocês são muito desinformados. Cuba hoje, provavelmente, seria um dos países mais desenvolvidos do mundo atualmente se não tivesse sido boicotado. Não que não se desenvolveu, né? Provavelmente, em várias áreas da medicina, é a mais avançada. A metodologia de Cuba é única no mundo. É extremamente avançada. Você tem que ir lá para estudar, para você entender. Né? As pessoas mais ricas do mundo que não encontram a solução, até dos Estados Unidos, que não encontram a solução, esperança em lugar nenhum, vai para Cuba. Um país que ele mesmo sabotou para poder encontrar esperança para sobreviver. Ou de seu filho. Né? Mal caratismo maior do que esse não tem como. Então eu peço uma reflexão sobre essa questão de preconceito, né? Desinformação. Porque você pode estar desinformado, você pode estar com preconceito se você não sabe. E muitas vezes as pessoas me atacam como se eu fosse o maligno. E paciência tem limite. Aí cabe a vocês. Quer que minha paciência acabe? Eu tomo minhas providências. Não sou obrigado. Não gostou não? Se você só não gostar, estando errado, eu já tomo minha providência. Você é errado, caralho. Eu já tomo minha providência se você não gostar. Quem de vocês é melhor que eu em quê, brother? Quer se fuder. E por mim se fode. Tô dando papo de brother, papo reto. Se o papo for torto, dá merda, brother. Ficou claro? Pronto. Bora pular aqui pra... Não se preocupe não, que hoje eu tô calmo. Eu só tô com um ovo virado, então eu só enfio um ovo. Eu entupo a tora toda em vocês e só boto um ovo. Não tô com os dois ovos virados. Aqui vocês enchem o saco. Certo? Pronto. Tratamos dessas questões do diagnóstico, né? Como diagnosticar pessoas trilionárias que fazem isso. A gente entra aqui numa questão delicada, mais fácil de você estar mais ao alcance de todos, que vocês também não caem na real. É um assunto mais simples, puxamos um assunto mais complexo, diminuiremos o nível de complexidade, uma reflexão mais simples, mesmo assim vocês não fazem. Olha, lembra, quem assistiu aqui, eu tratei algumas vezes sobre o fim da escala 6x1 para entrar na escala 6x2. Quem entende economia sabe que a economia é um mecanismo, né, um organismo mundial que você não consegue de forma alguma desatrelar nenhum elemento. Eu não consigo me desatrelar do mercado. Economia não, desculpe, o mercado. Nada consegue se desvincular do mercado em nenhum sentido. É um organismo vivo que você não consegue separar nada. A sinergia é muito forte. Só se você matar a pessoa. E mesmo assim a morte dele ainda interfere no mercado, né? Então vamos lá. Em vários sentidos a morte interfere no mercado. De vida e morte interfere no mercado. E aí a gente entra nessa questão. Vocês sabiam que, como eu falei, né? A escala 5x2 é uma escala que beneficia todo o mercado. Todo o mercado. As pessoas estão mais descansadas, elas estão mais alimentadas, estão mais felizes, elas estão comendo mais, elas estão saindo mais, estão consumindo mais no mercado. São 220 milhões de brasileiros que beneficiariam todo o mercado todo se desenvolveria, todo mundo sairia ganhando, até o corrupto. Agora a gente entra na questão do caráter. Se o projeto do Estado, do governo Lula, que eu não sou lulista, porque eu não consigo pensar como... Admiro Lula,
Lula é um cara que a gente sabe que sempre leu muito. Lula é um cara que eu morrerei e não lerei a metade do que ele leu até hoje. Eu entendo, reconheço meu espaço, reconheço minha competência. Lula é um cara que sempre leu demais. Ele é muito mais velho do que eu, tenho que respeitar. Ele é um dos estadistas mais brilhantes que eu já li na vida, que eu já soube na vida. Mas eu não sou um esquerdista. Eu não consigo pensar e sentir como esquerdista. Mas eu respeito. Não sendo coisa ruim, eu respeito. Então é um projeto que Lula e a equipe dele quer botar do 5x2. Se vocês observarem, se todo o mercado se beneficiará com esse projeto do 5x2, os políticos corruptos também se beneficiarão, até através do lobby, né? O patrocínio, o patrocínio para fazer coisa errada. Explicar por quê. Você sabe que tem político famoso e político que não é famoso. Tem político que chamam de influência, né? Influenciador de internet. Quanto mais famoso o influenciador for, mais caro ele é. Ele não faz nada de graça. Quanto é que ganha um influencer que não é político? Ele tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores. Quanto é que ele cobra para você divulgar algo? Ele tem 10 milhões de seguidores. É pouco? E se ele for um político famoso, um influenciador famoso, com milhões de seguidores, que não só ele publica na internet, nas redes, como ele divulga nas redes estatais, porque ele é um deputado, ele é um senador, é um vereador, governador, prefeito. Quanto é que um cara desse que tem esse poder cobraria para divulgar algo errado? É pouco? Ele faz de graça? Quanto é que um cara desse cobra pra ele? Quanto é o lobby para um cara desse? Para ele divulgar mentiras que prejudicam 220 milhões de brasileiros. E ele se prejudica também. Observe que quando ele sabota o 5x2, ele está sabotando o dinheiro que ele pode ganhar. Então não é só uma questão de dinheiro, é de maldade, caráter. Como é que você diagnostica uma pessoa dessa? Voltou ao diagnóstico anterior. É psicopata só? Ou psicopata é muito mais do que a gente pensa? Vocês entendem que a questão de diagnóstico e personalidade vai muito além do que vocês imaginam? Não é nada do que vocês pensam? Uma pessoa como eu, para pesquisa uma solução de diagnóstico durante tantos anos, por nada não tenho o que fazer? Alguém me vê em reggae? Cinema? Festa? Putaria? Farra? Mesmo que eu tivesse dinheiro, já me viu assim? Eu fui ver Djavan, lógico, mas eu sou apaixonado por Djavan. Roupa nova. Não pude ver Legião. Fazer o quê? A vida é assim. Você perde mais do que ganha, tem que entender. Não existe almoço grátis. Muito ditado, muita regra é mentira. Alucina a pessoa, endoida. Mas algumas são regras. Primeiro, almoço grátis não existe, amigo. Se cuide, não vacile não. Eu não tô brincando. Segunda regra, nada tá tão ruim que não possa piorar muito mais. Ficou claro? Então, quanto é que um influenciador desse, com milhões de seguidores, famoso, político que já ganha muito dinheiro, quanto é que ele cobra para ele divulgar sua mentira, sua maldade? É pouco? Quanto é que um cara desse cobra? Começou a raciocinar, entender melhor a questão agora aqui? Ele faz de graça? Por que um cara desse faz de graça? Um cara que não faz nada, não trabalha na política. Tá lá mamando, só fazendo coisa errada. Quanto é que um cara desse cobra? Você já parou pra pensar quando um cara desse cobra pra divulgar uma mentirinha? E o tempo todo, ele é tão eficiente, ele causa tanto resultado, ele é tão bom no mal, na coisa errada, no crime, que ele é frequentemente pagado para poder fazer. Esse cara tá ganhando pouco? Eu trouxe aqui algumas reflexões que parece que algumas pessoas gostam. E agora, não espere que eu bote reflexão de nível baixo, não. É nível científico. É nível de parar pra pensar. Nível de cansar, de intelectual, de você refletir, parar, voltar, amadurecer, refinar. É nesse nível que eu trabalho. Não espere menos. Eu não tô lidando com criança. Eu tenho que respeitar o público. Se tá me acompanhando, tem algum nível intelectual.
Eu tenho que respeitar. E agora a gente entra na terceira pauta, se é que eu posso chamar assim, da questão que eu falei que eu tô inchando porque eu tô regenerando. Vamos lá. Eu não falei tudo, é verdade. Deixa eu explicar. Eu falei que eu sou um velocista original, tenho todos os recursos velocísticos. Se eu treinar o dedo, minha bunda cresce. Se eu treinar a panturrilha, meu ombro cresce. De fato, nem todo velocista tem isso aí. Mas ganha medalha. Ganha medalha. Eu não tenho resistência. Eu, quando era muito novo, já percebi que não tinha resistência. Era fraco. Até na adolescência, comecei a treinar na adolescência, jovem, 10, 12 anos, para desenvolver vigor, para compensar a falta de resistência. Em um certo momento de minha vida, já no começo da fase adulta, eu já estava qualificado para lutar durante muito tempo, sem cansar, né? Então, quem me conhece costuma, quando fez luva comigo, teve um combatezinho ali, tinha uma noção de meu potencial, criava a estratégia de logo tentar me eliminar no combate para não me dar espaço. Não tá errado, mas negligenciou informações, né? Se eu sou um cara que consigo lutar durante horas sem cansar, e você virar em explosões para me derrotar logo, você não conseguirá me atingir. E mesmo se me atingir, não terá um efeito positivo. Eu não caio com qualquer pancada. Você cansará em pouco tempo. Eu sou velocista, eu sei que a explosão desgasta muito a pessoa. Consome muita energia e desgasta muito. Não é uma estratégia boa. E você não aprende muita coisa nisso aí. Ou várias pessoas tentaram isso comigo. E hoje, com o talento que eu tenho, é mais difícil ainda fazer isso aí, né? Um tempo atrás, um amigo meu, bem mais alto, ele aplicou essa técnica, né, de tentar me eliminar logo. E no combate, eu tentando de uma forma didática ali, ele é forte, rápido, inteligente, ele experiente, já treinou muito, muito bom no taekwondo, hapkido, não sei a diferença, não sei decorar. Em um certo momento do combate, ele não percebeu, mas ele me deu uma oportunidade. Quando você tem um combate de vida ou morte, né, por exemplo, quando vocês vêm com arma pra cima de mim ou de galera, automaticamente eu tenho que ativar a minha mentalidade, que é pra matar. Né? Quando você é atacado com armas e com muita gente, não é pra brincar, não é pra fazer carinho, você tá indo pra matar. Então eu tenho que agir, eu tenho que reagir pra sobreviver e pra me defender da forma que for necessária. Ninguém ataca de galera à toa. É pra matar. Se não conseguir matar, é incompetência. E ele cometeu um erro, né? Ele é muito bom de perna. E ele deu um chute. Que naquela oportunidade que ele deu um chute, em um combate de vida ou morte, uma situação de real, é uma oportunidade boa pra você incapacitar ele. O que eu poderia ter feito no pé dele, em um contragolpe, eu definiria o combate. Porque no pé, você incapacitar a pessoa no pé, a pessoa não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Né? Você, quando tem uma oportunidade de incapacitar, definir aquilo ali, ou pra matar, ou pra fugir, ou pra deixar pra lá, até pra não matar a pessoa, você usa aquela oportunidade. Mesmo que a pessoa não ande, nunca mais recupere o pé, ou o braço, ou o que for. E eu entendo que da forma que ele estava tentando, ele não devia estar acostumado com uma pessoa com minha habilidade. Ele ali na agonia, na pressa, deu um chute descuidado. Eu optei por me machucar, me defendendo, do que machucar ele. Porque se eu reagisse da forma do mundo real, provavelmente ele não andaria direito nunca mais. Então eu fiquei um tempo machucado, não sinto nada, né? Tô muito bem. Mas a situação dele poderia ser séria. Ele é pobre, não poderia se cuidar. É uma pessoa que me respeita muito. Eu respeito muito ele. Então eu tô falando isso para vocês tomarem cuidado com as questões, né? Seus conceitos. Desde o começo da conversa, cuidado com suas ideias. E aí, saindo da arte marcial e voltando para o atletismo, para explicar. Deixa eu explicar a situação.
Os melhores atletas do mundo, e eu me enquadro nisso aí, têm uma habilidade chamada de aprendizado passivo. A gente treina, né? Normalmente é um velocista que tem isso aí. Outras pessoas têm também, alguns artistas marciais top, do Kung Fu, do Ninjitsu, que não existe mais. Você treina aquilo ali e você tem que parar. Aquele processo de você parar para descansar, um dia, dois, o que for, você está aprendendo sem você saber, inconscientemente. Você está aprendendo. Algumas pessoas têm isso aí. Eu tenho isso aí. Então, quando eu entrei no atletismo profissional, com 18 anos mais ou menos, eu já pesquisava o atletismo. Eu sempre corri pesquisando. Eu não aprendia só inconscientemente, passivo. Eu corria, analisava tudo que estava acontecendo na corrida, e meu corpo, minha mente, no percurso, tudo, ia gerando conhecimento, processando. Então eu gerava um aprendizado consciente e inconsciente. Descansava, aprendia inconsciente. E sempre foi assim minha vida, sempre. Então, quando alguém me vê na pista de atletismo dando tiro ali, correndo, eu estava aprendendo consciente e inconscientemente. Para vocês entenderem a questão de meu vigor, para não criar um problema comigo, eu cheguei ao ponto de estar dando 20 tiros de 100 metros a 80% sem descansar. Até porque eu não suportava esperar 5 minutos para dar um tiro de 100, enquanto que a maioria dos velocistas quer descansar 10 minutos para dar um tiro. Eu não suporto, demora muito. Os treinadores percebendo, falou: cara, você está dando seus tiros aí a 80% e volte trotando. E meu descanso era voltar trotando, correndo, para dar um tiro de 80. 20 tiros. Vocês não conseguirão um resultado positivo comigo. Pode tentar, não tem problema, mas não terão um resultado positivo. E de galera, eu interpreto como tentativa de morte, assassinato. Cabe a vocês. Em uma situação de tentativa de assassinato, não existe limitação, não existe controle. Ficou claro? E eu estava nesse nível de 20 tiros de 100 metros a 80% sem descansar. Muitos anos atrás eu me desenvolvi muito. Ficou claro? Só para vocês botar o narcisismo de vocês, baixar um pouco a bola de vocês. Então, essa estrutura que eu lhe passei, essa base, é para lhe explicar a minha regeneração. Eu passei a vida descendo a ladeira de Banguela, sob muito estresse, sem descansar nunca. Quando eu parei, eu entrei em um processo intensivo de regeneração e aprendizado que eu não tive tempo de fazer. Estava aprendendo aos troncos e barrancos. Então esse meu desenvolvimento aqui, que algumas pessoas perguntaram se eu tomei bomba, né, que é extremamente ofensivo para uma pessoa como eu, né? Se eu ouvir uma vez, duas, três, aí você já não tem mais paciência, né? É extremamente ofensivo uma pessoa com minha qualidade, com meu caráter, falar de bomba. Ainda mais você sabe, né? Você sabe que ninguém reclama de quando eu meto em vocês, né? Você sabe a qualidade aqui do instrumento, né? Eu não posso tomar uma bomba que aí vocês ficaram tristes, né? O instrumento ficará menor, né? Você sabe, vocês conhecem, né? Então, eu não sou de usar nada. Isso aqui é aprendizado e regeneração. Eu estou aprendendo inconscientemente muita coisa que eu não tive condições de fazer durante a vida. Muito estudo, muito treinamento, muito trabalho. E provavelmente nunca mais treinarei nada. E não preciso. Porque eu tenho uma artrose no pescoço. Meu treinamento está a um nível muito alto. Extremamente alto meu treinamento. Extremamente avançado. Se eu treinar, eu inflamarei minha artrose. Tranquilo, já pesquisei tudo que tinha que pesquisar. Aprendi tudo que tinha que aprender. Estou só regenerando aqui, aprendendo. O inconsciente deve levar um tempo ainda. Eu pensei que seria um tempo menor. Admito. Eu não estava com noção da situação. Tem que admitir, a gente tem que assumir, né, nossas deficiências. Senão a gente não evolui, não aprende. Fica na merda o tempo todo. E eu não calculei esse nível de problema que eu estava, né? Eu passaria um tempo ainda, provavelmente mais um tempinho, regenerando e aprendendo. Então, não esqueça. Os atletas tops, eles aprendem descansando. O descanso é treinamento e aprendizado, é fundamental. E o velocista, por exemplo, eu tive treinadores ótimos, né? Eles só ficavam preocupados de largar a faculdade. Queria que eu fizesse faculdade. Perguntava sempre, tipo assim, você quer largar a faculdade por causa do atletismo? Ficavam preocupados.
Assim, um treinador Chicão, ele botou pra treinar na academia dele durante alguns anos. E eu aproveitei para desenvolver meu core, né? O velocista tem um core. Não sei se você sabe, o velocista tem um core. Os bons mesmo tem core. Os originais tem core. E eu queria desenvolver meu core. Tanto é que se eu treinar o dedo, meu core se desenvolve. Eu integrei tudo. E uma coisa que me incomodava é que eu fazia glúteo, né? Que era necessário para velocista treinar o glúteo. O glúteo é fundamental para a velocidade. E eu passei anos treinando glúteo na academia, meio inexperiente. E eu botava o glúteo, o pior exercício que tem, por último. Eu fazia o pior exercício por último, já cansado. E desenvolver meu core, né? Para você desenvolver o core, você tem que correr, fazer muita coisa. E meu core ficou integrado. De maneira, como eu falei, se eu treinar a panturrilha, meu core se desenvolve. Ótimo. Então já aprendi tudo, fiz tudo que tinha que fazer. Não sinto muita falta de correr, nem de arte marcial, nem nada. Importante agora é focar. Eu tenho que ter um canudo para sobreviver. Não tenho onde cair morto, né? Não tenho dinheiro. A ciência precisa de mim, eu preciso dela em todos os sentidos. Preciso sobreviver também, né? Tem a questão financeira, ninguém vive de ar, de luz. E infelizmente teria que parar de treinar, porque senão depois que eu terminar de curar minha artrose, tô com uma contratura no trapézio todo, né? Se eu fizer uma merda aqui embaixo, afeta em cima e tal. O trapézio é um músculo integral. E eu prefiro minha saúde. Eu não tenho mais o que aprender, nem nada não. E se alguém falar que eu tô tomando bomba, eu mando se fuder, entendeu? Quer me dar o cu, é? Quer saber o tamanho do meu pau, é? Pô, umas perguntas do caralho, pô. Umas perguntas do caralho que te ouve, pô. Entendeu? Tem gente que lhe procura pra lhe soltar uma piada. Isolo. Eu não gosto de psicopata. Viu? Então eu espero que essas reflexões aí e explicações de minha situação de eu estar inchando e a questão do aprendizado, regeneração, e ficou claro, viu? Então, um beijão na bunda de todo mundo aí.